Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Emerson, sou tecnólogo em radiologia e irei dar continuidade à disciplina de Técnicas Radiológicas 1, onde nosso foco é o estudo dos membros inferiores, tá? Nós estamos analisando então as incidências radiográficas e hoje o nosso tema será então o joelho, né? A articulação do joelho. Então nós iremos estudar aí as incidências radiológicas para o joelho, né? Levando em consideração os posicionamentos radiológicos que devemos aplicar aí nos pacientes. Inicialmente precisamos então ser introduzidos, né, ou recordar a anatomia da área de interesse. Então nosso sítio de interesse é a região do joelho. Precisamos saber, né, como é composta essa articulação então. A articulação do joelho é uma articulação bastante complexa, né? A gente tem aí uma articulação sinovial de grande porte, né? Onde nós temos duas principais articulações aí, a articulação fêmuro-tibial e a articulação fêmuro-patelar. A articulação fêmuro-tibial acontece aí com os côndilos se articulando, né? Nós temos então um côndilo medial do fêmur e um côndilo lateral do fêmur. E nós temos também o côndilo medial da tíbia e o côndilo lateral da tíbia. Quando eles estão em conjunto, acontece então a articulação, certo? Então o côndilo medial do fêmur se articula com o côndilo medial da tíbia. E o côndilo lateral do fêmur se articula com o côndilo lateral da tíbia, formando então a maior articulação aí do joelho. A segunda articulação, que é a articulação fêmuro-patelar, né, é uma das superfícies da patela se articulando com o fêmur, né? Então nós temos a superfície posterior da patela que se articula diretamente aí com a região do fêmur, a região distal do fêmur. Pessoal, tratando-se então de uma articulação bastante complexa, né, que sofre bastante impactos, né, a gente precisa estabilizar essa articulação e quem faz a vez dessa estabilização seria os ligamentos que existem então na articulação do joelho. Então nós temos dois principais pares aí de ligamentos na articulação do joelho. Então nós temos os ligamentos colaterais e os ligamentos cruzados, né? O ligamento colateral nós temos dois, né? Nós temos o ligamento colateral fibular, então que ele pode ser classificado também como ligamento colateral lateral, certo? Nós temos o ligamento colateral tibial, que pode ser classificado também como ligamento colateral medial, devido à região que ele está ligando, né? Esses ligamentos ligam o fêmur, né, distal à fíbula proximal ou à tíbia proximal, certo? Já os ligamentos cruzados, né, eles estão dentro da cápsula articular do joelho, certo? Então nós temos dois ligamentos ali, nós temos o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Pessoal, nessa imagem aqui nós conseguimos então identificar todos esses ligamentos anteriormente citados, tá? Então nós temos aqui o ligamento colateral, lateral ou fibular, certo? Nós podemos usar essas duas nomenclaturas. Ela está ligando então porção distal de fêmur com porção proximal de fíbula, certo? A cabeça da fíbula ela se articula nessa região aqui, pessoal, na região proximal aqui de tíbia, certo? É a articulação tíbio-fibular proximal. Então nós temos essa articulação e esse ligamento ele acopla-se justamente nessa região. Então, fíbula está se articulando com tíbia e o ligamento está inserido aqui nessa região dessa articulação, pegando aqui a cabeça da fíbula. Temos então também o ligamento colateral medial, que está do outro lado aqui da imagem, nós não conseguimos então visualizá-lo, mas também liga a porção distal de fêmur, né, com porção proximal de tíbia, só que do lado medial, certo? Mais próximo à linha mediana aí do corpo, certo? Nós temos daqui então os ligamentos cruzados, né? Esse ligamento aqui é o ligamento cruzado posterior e esse é o ligamento cruzado anterior. Também tem a função aí de fixar e estabilizar essa articulação, certo, pessoal? Aqui, pessoal, nós podemos também citar então o ligamento patelar, né? Um ligamento que liga a patela aqui à região da tíbia, certo? Esse é um ligamento que também estabelece aí uma certa estabilidade à articulação do joelho, né? Não são só esses ligamentos aí que fortalecem essa articulação. Pessoal, aqui nessa imagem nós já conseguimos ver então um corte sagital da imagem, né? Nós vemos aí a articulação do joelho, porém num corte sagital, onde nós conseguimos identificar algumas outras estruturas, certo?
Então, nós conseguimos aqui pontuar algumas estruturas da articulação sinovial. Então, a articulação sinovial é uma articulação, né, que contém um líquido, e esse líquido se dá o nome de líquido sinovial. É uma articulação totalmente móvel, né, e ela absorve também bastante impactos, né, por conta aqui dos meniscos que existem dentro dessa articulação. Então, ela consegue atenuar aí os impactos sofridos por essa articulação. Além de toda essa cápsula articular, né, possuir o líquido sinovial, né, nós temos então também os meniscos, né, que favorecem aí a articulação, e nós temos aqui a patela se articulando com a região distal aqui do fêmur, certo, pessoal? Também uma outra estrutura aí seria o coxim adiposo infrapatelar. Ele ajuda a preservar também a integridade aqui dessa articulação, certo? Nós temos aqui a inserção do tendão do quadríceps femoral, certo? Na patela. Nós temos aqui também o ligamento, então, patelar, né? Ligando a patela à tíbia, certo? Dessa maneira, então, compondo toda essa articulação, né? Aqui nós vemos a bursa, que seria a cápsula articular, né? Infrapatelar, que nós temos aqui superior à patela, certo? E nós vemos aqui a cápsula articular também na porção posterior. Então, ela se estende por toda a região articular. Como aqui nós temos flexão e extensão do joelho, né? Então, é uma região de extremo contato e atrito. Então, essa articulação ela tem que ser lubrificada pelo líquido sinovial para não ter esses atritos, né? Então, o líquido tem essa função dentro da articulação, realmente proporcionar o movimento sem nenhum atrito aí entre os ossos envolvidos, tá? Pessoal, nós estudamos a cápsula articular do joelho, né, também por outras modalidades de diagnóstico, né, exames contrastados, tomografia, ressonância magnética. Porém, aqui no nosso slide traz um exame que se chama artrografia, que é um exame contrastado, aonde é injetado meio de contraste nessa cápsula articular, né? E dessa maneira consegue então ser demonstrado esse espaço, esse líquido, né? Toda a região articular, toda a estrutura articular envolvida nessa cápsula, para verificar então se existe patologias alojadas na cápsula articular ou até mesmo algum desgaste natural, né? Dessa maneira, então, proporcionar um tratamento adequado ao paciente. Aqui, pessoal, nós podemos ver, então, uma radiografia simples de joelho, né, desse lado aqui, e aqui nós vemos, então, com o contraste, né? Existem técnicas com apenas um tipo de contraste, existem técnicas, né, que é introduzido 2 meios de contraste, onde um meio de contraste é positivo e outro negativo, dessa maneira criando-se um ambiente com bastante contraste dentro da cápsula articular. Pessoal, aqui nós vamos estudar um pouquinho da imaginologia então. Aqui nessa imagem apresento a vocês uma frente de joelho, é uma incidência AP para o joelho, certo? Para a articulação femorotibial. Então nós temos aqui uma radiografia onde nós temos alguns pontos que são pontos importantes aí e nós conseguimos identificar, né, nas radiografias. Revendo então um pouquinho da anatomia, vamos citar cada ponto desse, tá? Então, em A nós temos os tubérculos intercondilares, né? O tubérculo medial e o tubérculo lateral. Então, se a gente for classificar, né, qual é o lateral e qual é o medial, temos que sempre lembrar que a fíbula, né, ela está do lado lateral, né? Ela está para fora, certo? Então, ela é uma estrutura óssea que está localizada lateralmente. Então, concluo que este lado aqui, este tubérculo, né, intercondilar, é o tubérculo lateral e esse é o medial, porque está voltado, então, à região medial do corpo, certo? Nós temos aqui em B o epicôndilo lateral do fêmur, certo? Essa estrutura aqui em cima. Em C, nós temos o côndilo lateral do fêmur, que é o côndilo que se articula com o côndilo, então, da tíbia também, né? Nós temos em D o côndilo lateral da tíbia, certo? É essa região aqui que vai se articular com o côndilo do fêmur. Nós temos então em E as facetas articulares da tíbia, né? Platô tibial, que seriam essas facetas, né? Essas faces articulares aqui, ó. Essa região lisa do osso, certo? Nós temos aqui em F, né? O côndilo medial da tíbia, essa região aqui, certo, pessoal? Nós temos então o côndilo medial. Em G nós temos o côndilo medial do fêmur, certo? Em H nós temos o epicôndilo medial do fêmur.
Em I nós temos então a patela, certo, pessoal? Essa é a patela, então, pessoal, sobrepondo o osso fêmur. Nessa imagem nós vamos analisar, né, um perfil de joelho, onde a incidência aqui é uma incidência médio-lateral, certo, pessoal? Onde nós vamos também poder identificar aí alguns pontos importantes, né? Algumas estruturas ósseas importantes a serem pontuadas aí na região do joelho. Então, em A nós temos a base da patela. Aqui, pessoal, a base é acima do ápice. Por quê? A base é a região mais larga da patela. O ápice é a região mais afunilada, certo? E na patela, o afunilamento acontece inferior, certo? Então, aqui seria o ápice e aqui seria a base. Em C, nós temos a tuberosidade tibial, que é essa região aqui, onde acontece a inserção do tendão patelar, certo? Nós temos em D o colo da fíbula, que é essa região aqui, né? O pescocinho, né? Sempre quando tem a cabeça, antes da cabeça nós temos então o colo, certo? É um estreitamento aí do osso para acontecer a cabeça então. O F, nós temos o ápice, né, do processo estiloide da cabeça da fíbula. Aqui, pessoal, esse pontinho aqui. Em E, nós temos a cabeça da fíbula, que eu pulei, né? Mas voltei aqui. Então, em E, nós temos a cabeça da fíbula. Em G, nós temos o côndilo medial e lateral sobreposto. De quem? De fêmur, né? Então, nós temos aqui os dois côndilos com sobreposição, porque aqui é uma vista em perfil, certo? Em H, nós temos então a superfície patelar, o sulco intercondilares ou o sulco toclear, que é essa região aqui, pessoal. Bom, agora que nós revisionamos aí alguns pontos importantes da anatomia, da articulação do joelho, né, nós iremos então para os posicionamentos radiológicos, né, e as incidências aí de rotina e incidências especiais para o joelho. Então, nós vamos ver incidência de rotina, a incidência anteroposterior, né, podendo também ser chamada de AP. Temos a incidência oblíqua, tanto medial ou lateral, isso é a rotação que nós iremos executar aí no posicionamento. Temos a incidência médio-lateral, que seria a incidência que caracteriza então o perfil, certo? Em incidência especial, nós temos a incidência AP, bilateral com carga. Então, né, essa é uma incidência onde é analisado os dois joelhos, né, sustentando aí a carga do corpo, né, a carga própria do corpo. Bom, pessoal, a primeira incidência então de estudo, né, é a incidência P do joelho, certo? Uma incidência antero-posterior. Como iremos então posicionar esse paciente? Colocaremos ele em decúbito dorsal, certo? A perna do paciente, né, a área de interesse estará totalmente estendida, certo, pessoal? Nós devemos se atentar à rotação da pelve do paciente e da perna. Devemos eliminar qualquer possibilidade de rotação. Então, o paciente deve estar alinhado à linha central da mesa, certo? Nós devemos, depois de colocar o paciente com sua perna estendida, fazer uma rotação medial, né, de sua perna e seu pé. Né? Essa rotação é uma rotação pequena. É uma rotação aí de 3 a 5 graus, para caracterizar então uma frente verdadeira aí da articulação do joelho, certo? É muito importante a gente colimar apenas a área de interesse, certo, pessoal? Então a gente tem que colimar aí as bordas, né, laterais da pele do paciente, deixando o espaço então entre a sombra do nosso colimador, da luz, né, que o nosso colimador emite, em relação então à anatomia, certo? Nós temos que deixar uma bordinha aí sobrando para pegar toda a articulação. O que deve ser demonstrado, né, nessa colimação? Nós devemos então demonstrar o fêmur distal e a tíbia proximal. A fíbula será incluída também porque ela está na mesma linha ali da tíbia proximal, certo? A patela estará incluída porque ela está também se articulando aí com o fêmur distal, certo? Então é muito importante nós utilizarmos uma colimação que demonstre todas essas estruturas citadas, tá? A colimação não é uma colimação grande, certo? Nós podemos fazer o joelho unilateral ou fazer uma exposição única para os dois joelhos, né? Que seria uma exposição então bilateral. Dependendo do tipo de exposição que nós escolhermos, né? Uma unilateral ou uma bilateral, nós vamos também padronizar então o tamanho do receptor de imagem. Precisamos de um receptor de imagem pequeno, o 18 por 24,
para uma exposição unilateral. Numa exposição bilateral, nós podemos então utilizar aí o receptor de imagem 35 por 35. Se não tivermos esse tamanho, podemos também utilizar aí o 35 por 43, tá? Nós vamos usar então o maior eixo do nosso receptor de imagem também em relação com o maior eixo da anatomia do joelho, no sentido então longitudinal. Se eu escolher o receptor de imagem 35 por 35, então todos os lados têm a mesma medida, né? Eu não vou me atentar a isso. Se eu escolher o receptor de imagem 35 por 43, né? Porque eu só tenho esse tamanho de receptor, eu utilizarei então a maior medida do receptor no sentido transversal, para comportar então as duas articulações aí do joelho no receptor de imagem, certo? Esse receptor de imagem é um receptor grande, tá, pessoal? Porém, é um indicado aí para um estudo bilateral de joelho. Iremos centralizar o nosso raio central, né? 1,5 cm abaixo do ápice da patela. Então, nós temos a base da patela aqui em cima e temos o ápice aqui, pessoal. Nós vamos jogar então o nosso raio central um pouco abaixo, né, do ápice da patela. Então, o alvo, né, o ponto topográfico nessa região, né, no joelho, seria a patela. Então, devemos tocar a patela do paciente, sentir aonde finaliza-se o ápice, né, e jogar o nosso raio central um pouco abaixo disso, então. 1,5 cm, aí, no máximo 2 centímetros, né? Dessa maneira, iremos centralizar, então, a articulação do joelho em relação ao centro do nosso receptor de imagem, certo? Devemos utilizar aí uma distância mínima de 1 metro e 2 centímetros, tá? Pessoal, não há necessidade, né, de utilizar aí a gaveta book. Podemos fazer fora da nossa gaveta book essa exposição, certo? Pessoal, agora nós vamos ver, né, como acontece a incidência aí, né, oblíqua com rotação medial do joelho. Nós vamos deixar bem explícito, né, que o paciente vai estar posicionado da mesma maneira, né? Nós também iremos fazer uma incidência P, porém uma incidência P oblíqua, né, e a rotação escolhida aqui é a rotação medial. Então, todos os fatores anteriormente estudados e citados, né, como o decúbito do paciente, como a área de interesse, né, como a distância foco-receptor de imagem, como o tamanho do receptor de imagem, né, nós vamos manter o mesmo. Levando em consideração que nessa situação, né, de uma oblíqua medial ou uma oblíqua lateral, nós só podemos aplicar aí a exposição unilateral, certo? Então, nós vamos padronizar o tamanho do receptor de imagem para o 18 por 24. Que eu vou fazer uma exposição única, não vou expor os dois joelhos, né? Vou expor um de cada vez, tá? Eu vou também centralizar o raio central no mesmo ponto, né? Alguns centímetros abaixo aí do ápice da patela. A única diferença em todo o posicionamento é a rotação escolhida. Se for solicitada uma rotação medial, eu vou rodar então a perna do paciente juntamente com o pé, assim também rodando a articulação do joelho, medialmente, né, 45 graus. Então, como eu vou identificar essa alteração na imagem, né? Eu vou ver que eu rodei medialmente, certo? Para dentro. Porém, olha só, a patela ela segue essa rotação. Então, eu vou analisar a patela, né, na porção medial aqui, ó, da articulação do joelho. Dessa forma, também dando uma ênfase aqui nessa articulação, ó, na articulação da cabeça da fíbula com a porção proximal aqui de tíbia, né? A articulação tibiofibular, certo? A gente consegue visualizar ela com uma certa ênfase, né, na rotação medial, tá? Temos também a rotação lateral. Essa rotação, pessoal, nós temos então a sobreposição da fíbula com a tíbia, né? A tíbia fica sobre a fíbula, porque nós rodamos lateralmente então o pé e a perna do paciente a 45 graus. Dessa maneira, né, eu tenho essa sobreposição natural, certo? E também tenho então a patela jogado aqui para o lado lateral da imagem, certo? Então, a única coisa que interferiu, né, que demonstrou diferente para a gente na radiografia foi as rotações. Quando solicitada uma rotação lateral, então eu vou rodar o membro do paciente a 45 graus em relação à região lateral, né, para fora. E quando a rotação é medial, vou rodar também a 45 graus em relação à medial, né, a região média do paciente, a linha mediana do corpo, tá? Bom, pessoal, a próxima incidência é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos então analisar agora a incidência médio-lateral que caracteriza então um perfil de joelho, certo?
Então, nós vamos começar mudando o paciente para um decúbito lateral. Se eu estou com interesse no joelho direito, né, então o decúbito vai ser do lado direito. Né? Se eu estou com interesse no joelho esquerdo, o decúbito vai ser do lado esquerdo. Sempre a perna de interesse, o joelho de interesse, vai estar voltado para anterior. E a perna que não é de interesse, ela vai estar voltada para posterior. Dessa maneira, vocês podem observar aqui nesse exemplo, né, nós temos então o joelho esquerdo do paciente em contato com o receptor de imagem e a perna direita ela está sobre a perna esquerda, porém nós tiramos ela de sobre e colocamos ela para posterior. Dessa maneira ela não atrapalha aqui na região do exame, certo? Devemos se atentar, né, levar ela bastante para posterior para que ela também não seja atingida pelos raios, né, pela nossa colimação e não apareça então no nosso exame, tá? A partir do momento que eu coloquei então o paciente em decúbito lateral, eu posso deixar o paciente um pouco mais confortável. O importante, pessoal, é eu garantir que a perna esteja no perfil verdadeiro, certo? Posso utilizar a patela como referência, né? Eu preciso ver, tocar a patela do paciente e sentir que ela está equidistante, que ela não está voltada para o receptor de imagem, né? Dessa maneira eu consigo então perceber se eu estou no perfil verdadeiro, se eu não tenho rotação aí, né, anterior ou posterior do joelho, certo? Eu preciso padronizar um perfil verdadeiro. O perfil verdadeiro é esse que se dá aqui, pessoal, né, onde os côndilos, né, estão sobrepostos um ao outro, né? Eu não tenho rotação, certo? Eu não vejo um côndilo mais baixo que o outro, certo? Então aqui está no perfil exato. Eu vejo também esse espaço articular aqui e consigo ver que a patela está também no perfil verdadeiro. Aí eu caracterizei então o perfil verdadeiro de joelho, tá? É importante, pessoal, entender que o joelho deve estar flexionado, né? De 20 a 30 graus. Não é uma flexão muito aguda não, certo? Então eu posso fazer uma leve flexão no joelho do paciente. Posso utilizar também para conforto do paciente aqui um suporte de apoio para a perna que não está sendo examinada, tá? Vou então, né, fazer uma angulação do meu raio central em relação cefálica, né, voltada para a cabeça do paciente, uma angulação pequena, de 5 a 7 graus de angulação. Vou direcionar esse raio angulado, então, né, alguns centímetros abaixo do epicôndilo do joelho, tá? Então, eu vou usar aqui 5 centímetros, 4 centímetros abaixo do epicôndilo. Dessa maneira, então, centralizando, né, a articulação do joelho, né, em perfil no receptor de imagem. Pessoal, segue então a mesma distância foco receptor de imagem. Eu vou ter uma distância aqui de 102 centímetros. Também utilizarei então o receptor, né, 18 por 24, certo? Bom, pessoal, a nossa última incidência, né, que é a incidência especial, a incidência então AP anteroposterior bilateral com carga no joelho, certo? Então nós temos a carga do próprio peso do paciente, né? Para fazer essa carga, nós temos que distribuir igualmente nos pés. Então, o paciente tem que estar em ortostase, certo? E ele vai estar com o peso igualmente distribuído nos dois pés. Então, é bastante importante a gente manter uma certa distância, né, entre um pé e o outro. Não é uma distância grande, certo? Mas, porém, existe essa distância para que o paciente ganhe também estabilidade e consiga distribuir, né, o peso nos ambos pés igualmente, tá? Nós vamos utilizar, então, como o paciente está em ortostase, né, o nosso book mural. Iremos colocar lá no book mural o receptor de imagem, né, 35 por 43. Ele vai estar em sentido transversal, certo? Para acomodar, então, as duas articulações aí do joelho. Iremos fazer uma colimação, né, que encaixe a articulação do joelho. Podemos usar aí como referência, né, o ápice da patela. Então, uma linha transversal da nossa colimação, ela deve estar, né, alguns centímetros abaixo do ápice da patela, propriamente 1,5 cm aí abaixo do ápice da patela. Colocando então a linha transversal da colimação, né, de 1 centímetro a 2 centímetros aí abaixo da patela, nós estaremos classificando e colocando então o centro, né, da articulação no centro do receptor de imagem. Então não teremos risco aí de cortar, né, as estruturas que devem ser demonstradas, tá? Utilizaremos uma distância foco-receptor de imagem ainda de 102 centímetros. Bom, pessoal, então é essa a imagem demonstrada, né,
numa incidência AP bilateral com carga de joelho. Nós vamos ver então aqui as facetas articulares, né? Platô tibial, certo? Nós vamos ver também os espaços, né, femorotibiais dentro da articulação aqui do joelho, certo? E nós vamos ver a fossa intercondilar aqui, as duas fossas, né? Tudo isso, né, numa exposição única. Então, foi exposto os dois joelhos do paciente ao mesmo tempo, né? Utilizamos aí, então, um receptor de imagem maior para comportar todas essas duas articulações. Bom, pessoal, deixo aqui as referências dos nossos estudos e até uma próxima.